professor Pincus não houve eleição, mas foi de alguma forma aclamado ou indicado como diretor. E como vice, o Nachman Falbel. Agora, a verdade é que o Dr. Pincus tinha muito pouco, se algum tempo, para os assuntos do centro. Quer dizer, ele não intervinha, não tinha assim, uma atuação que se esperaria de alguém que coordenasse uma instituição que está que nasce, que precisa se estabelecer, funcionar e começar a ser conhecida por dentro e por fora da comunidade. Então, isto, a meu ver, foi um dos grandes problemas do centro, desde o início, que seu coordenador, pelo menos oficial, não coordenava, mas deixava o trabalho para o vice-coordenador, que foi o Nachman Falbel. Não sei até que ponto isto corresponde com os outros depoimentos, mas eu estou tentando memorizar aquilo que não está registrado. Agora, o que criou, a meu ver, um empecilho para a expansão, o desenvolvimento do centro foi o estilo extremamente personalista do Nachman, que atuava de uma forma muito individual, como se fosse, aqui na linguagem popular, seria o dono da bola. Entretanto, novamente, se bem estou lembrado, tinha sido constituído um conselho, composto pelos professores que eu mencionei. E a ideia era que esse conselho seria chamado periodicamente para deliberar sobre problemas, programas, projetos, enfim, tudo que dizia respeito ao funcionamento do centro, dentro da universidade e para fora da universidade, quer dizer, os contatos com o mundo externo, tanto outras universidades e centros que tinham programas semelhantes, quanto uma comunidade local que deveria ser informado e, de alguma forma, envolvido nesse programa que, de acordo com minha visão de então e até hoje, nunca poderia ser apenas um programa acadêmico. Eu vi a função do centro como um centro de cultura que irradiaria as diversas facetas, diversos aspectos da história, da cultura e dos problemas que se enfrenta em transmitir este acervo de conhecimentos, de experiências históricas. Então, a expectativa minha era de colaborar, claro, e até cheguei a colaborar, acho que dei um curso de Sociologia Judaica, não sei em que ano, mas foi nos primeiros anos de 70, depois de minha volta dos Estados Unidos. Mas não tive qualquer informação ou qualquer chamada para participar da direção do centro, quer dizer, do coordenador. Isso, obviamente, criou um estranhamento e um afastamento, porque a gente não procura se impor em algo quando tem a impressão que, sim, não é desejado, eu diria.
ou quando a participação não é considerada necessária, ao mesmo tempo em que, obviamente, minha atividade na Faculdade de Economia e Administração e na Getúlio Vargas exigiam mais do que uma dedicação plena e integral. Então, se não me chamam para o centro, tinha vários outros cursos, vários outros projetos, várias outras atividades internacionais e nacionais. Então, eu tinha que abrir a mão desta participação. Agora, fazendo um balanço de todos esses anos de meu envolvimento, afora deste primeiro curso que eu ofereci de Sociologia dos Judeus, eu acho que foi 3 ou 4 vezes que tive alguma participação em que não era diretamente ligado com o centro. Por exemplo, eu fiz parte da banca de defesa do doutorado de Walter Reichelt. Mas foi um acaso porque um dos membros da banca, 2 dias antes da defesa, avisou que não poderia vir. Então, para não fazer todo esse processo de novo, como passar pela congregação, a Marilena Chauí, que era orientadora, e o Walter me pediram que entrasse. De sábado eu estive no seminário da Getúlio Vargas, fora da cidade, para segunda-feira na banca, o que foi uma participação. A outra participação que eu tive foi de aceitar a orientação da Edith Gross, que parece que não se entendeu, foi dispensada pela Anitta, que foi orientada da Anitta, e veio chorando, desmanchando-se em lágrimas, que o que faria da vida. Como? Então, e o senhor acolheu? Acolhi, porque achei que quem supostamente quer, independentemente das condições, das capacidades, mas é função, quase obrigação de dar um andamento, uma ajuda. O outro caso, eu acho que a Berta lembra, foi daquele professor de Israel que tinha uma tese de doutorado que precisava ser revalidado pela USP. Quem me telefonou foi o diretor da faculdade, o João Batista, que era colega meu de faculdade mais de 50 anos atrás. Então ele disse: Ratner, você precisa me ajudar porque eu tenho aqui uma tese que por interferência, não sei, da embaixada, o reitor está cobrando, e a Anita Novinsky se recusou, Nachman Falber se recusou, a Rivka Berezin se recusou. Quer dizer, a quem eu vou pedir para que dessem parecer se é para revalidar, não é para revalidar. E, embora eu, naquela época, bem, acho que começava o meu problema com saúde, eu também achei que é um caso que não podia ficar suspenso, li, e depois a senhora e a Nancy, acho que vieram na minha casa e fizemos o parecer. O fato, o trabalho foi aceito. E ele depois fez uma exposição lá no Sesc da Vila Mariana sobre Dom Pedro em Israel, com fotografias, etc. Eu não lembro exatamente o nome, mas eu sei que fiquei com calhamaço, que tinha vantagem. Uma parte era em ivrit, que eu também podia ler, mas muito mais lento, e uma parte tinha um resumo em inglês. Mas essa foi a minha. E outra participação, acho que foi a livre docência da Nancy, que fiz parte da banca. Mas, de resto, durante todos esses anos, eu não tive contato direto, funcional, como seja professor, como pesquisador, como Centro de Estudos Judaicos. Eu acho que, em boa parte, devido a essa falta de comunicação e da capacidade do
coordenador de feito, o Nachman, de aglutinar pessoas. Eu só sei que o Nachman, em algum momento, resolveu renunciar, e aí a Rivka assumiu, não sei se foi no começo dos anos 80, mas o grande problema era que a Rivka adotou o mesmo estilo do Nachman, muito personalista, muito individualista. Por sinal, eu oficialmente era membro do conselho. Constava, conforme você disse, como responsável pelas pesquisas, mas eu não lembro ter sido convidado durante todos esses anos para uma única reunião do conselho, em que, enfim, se poderia cobrar ou apresentar propostas, projetos, enfim, discutir a situação geral e específica do setor do qual supostamente eu era responsável. Mas o fato é, como digo, no tempo do Nachman, não foi chamado nenhuma reunião e não me lembro no tempo da Rivka. Não quer dizer que a gente não tivesse um ou outro contato informal, por acaso um encontro, mas oficialmente ser convocado, isso não aconteceu. Ora, se isto não aconteceu comigo, eu me recuso a pensar em alguma coisa pessoal, mas isso devia ter sido uma regra, uma diretriz geral, e que obviamente repercutiu em vários aspectos, em vários lados da atuação do próprio centro. E os outros, sem passar, pelo menos, quanto a mim, não sei, o Jacó talvez tenha uma outra parte, mas o Jacó era muito, eu diria, orientado para a área dele, as pesquisas dele, as publicações, e talvez não sentiu tanto esse tipo de fraccionamento daquilo que deveria ser um trabalho coletivo, um esforço coletivo, em que não cada um seguiria sua trilha, sua área de interesse, mas houvesse um intercâmbio, uma cross-fertilization, quer dizer, em que um receberia do outro e, em conjunto, se conseguiria construir algo. Em nível coletivo, nível de um conselho, daria para, enfim, equilibrar, eu diria, manter um mínimo de equilíbrio funcional. O fato que também estranhei, e até hoje continuo a estranhar, o centro teve suas fases mais difíceis, mas também, eu diria, de certa expansão, de florescimento, com muitos alunos, muitos cursos, mas isso não foi divulgado. Eu não sabia dentro da USP, não sabia dentro do centro e não vi alguma coisa fora que tivesse um relatório anual, um relatório semestral, uma divulgação do que está se fazendo e quem são os que estão diretamente envolvidos com esse trabalho. Eu sei que houve professores visitantes. Inclusive, o Michel Levy foi colega meu nos estudos na minha época. E via uns ou outros, mas a minha impressão, quando houve esses eventos, quando divulgaram, é que isto era alguma coisa que não fazia parte de um programa de conjunto, mas caiu que ele esteve aqui, que ele veio para dar curso, então se aproveitava. A minha ideia é que deve haver uma espécie de sistema de comunicação permanente, regular, e tivesse certos objetivos que pudessem ser depois verificados, se se conseguiu ou não alcançá-los. E por que não?
Verdade que o centro, desde o começo, contou com o apoio da Associação Universitária de Cultura Judaica, não? Do Pfeffer. O Pfeffer, porque realmente o Pfeffer era o homem que assumiu. Em última instância, foi o Sr. Leon Pfeffer, assessorado por mais uma ou duas pessoas, que decidia. Eu lembro porque quando foi constituído a associação, houve uma assembleia, da qual participaram, obviamente, os professores, membros do centro. Mas também o Walter, o Jacob Ginsburg, não sei, certamente a Anita, estávamos envolvidos na criação da associação universitária e discutimos, isso que eu lembro até hoje, o estatuto da associação. Que haveria um conselho diretor, o presidente e um conselho. Em certo momento, o Sr. Leon Pfeffer, saudosa memória, disse, bom, as decisões serão tomadas pelo presidente. Disse, não, o poder soberano é como conselho, disse. Claro que uma vez decidido pelo conselho, a diretoria ou o diretor executa, é representante da associação para fora da instituição para a comunidade. Ele concedeu este ponto. Eu sei que foi colocado por minha insistência nos estatutos da associação. E aí também eu cheguei a participar de algumas reuniões da associação, desse conselho, mas em algum momento não recebi mais convite para participar. Eu soube que houve reuniões, mas não fui convidado. Então, novamente, motivo, eu diria, pessoal de, sim, me dedicar às minhas atividades e não procurar lugar ou encrenca com pessoas que talvez não, com as quais não afinasse. Não posso dizer concretamente o que havia, mas eu sei que não fui mais convidado para reuniões. Daí, os meus contatos, tanto com a associação quanto com o centro, eles ficaram... Rarearam, mas não só rarearam, ficaram restritos. Eu tive uma relação de amizade muito forte, muito grande com Walter. Nós nos encontramos regularmente. Um homem que, como eu diria, dentro da minha visão do mundo, era um tzadik. Sabe, um tzadik, um justo. E de acordo com a lenda racídica, o mundo é sustentado por 36 tzadikim, homens justos. Só que ninguém sabe quem são. Nem eles próprios. Nem eles próprios, mas através deles que o mundo se sustenta. E interessante isso abre um paradigma. Eu acabei de ler uma crítica de um livro que saiu nos Estados Unidos por dois autores sobre os tzadikim, sobre os justos. O livro, segundo aquela crítica, quando sair agora em julho, iria fazer concorrência ao livro do Dan Brown, aquele Código da Vinci. De tal forma ele é envolvente, baseado em fatos ou em mitos históricos, mas todos eles girando ao redor dos 36 tzadikim, dos 36 justos. A gente pensava que esse era um assunto muito íntimo, interno, judaico, mas pelo livro, pelos autores, parece uma seita, uma espécie de cruzados que tem como objetivo de destruir, de localizar e destruir. Tem que aguardar o livro para julgar.
Mas, voltando ao Walter, como disse, é um homem extremamente correto, extremamente honesto, dedicado de uma forma que raramente se encontra, não? A forma como ele se preparava para as aulas, como ele assistia aos alunos que o procuravam para esclarecimentos, que ele orientava, era um professor exemplar. Agora, talvez valha a pena também inserir, que não sei se mencionei, o Dr. Alfredo Hirschberg, que foi o redator-chefe da CIPE, não? Ele era redator-chefe da Crônica Israelita. E ele que, na realidade, articulava o grupo inicial, que era também o grupo que constituiu o comitê redatorial da revista Comentário. Não sei se vocês se depararam, eu tenho ainda alguns números. Commentary, nos Estados Unidos, é uma revista extremamente, embora para meu gosto ultraconservadora. Isto por natureza do redator-chefe, do Norman Podhoretz. Mas na época se criou aqui um grupo, pela iniciativa do Hirschberg, e que chamou exatamente as mesmas pessoas, a Anita, o Jacob Ginsburg, o Boris Schneiderman, eu, sim. E a gente contribuiu e constituiu um comitê redatorial que selecionava matérias para essa revista. Mas aí realmente um outro ponto que eu, pelo menos, acho que o centro teria como função desenvolver esses contatos para, em primeiro lugar, para os membros da comunidade, e de uma forma sistemática, eu diria quase profissional. Claro, se fica nas mãos de um docente que vem dar sua aula, seu curso, não pode funcionar ao mesmo tempo como uma espécie de divulgador de relações públicas, de comunicador, né, de organizador de eventos, como agora está sendo feito pelo Centro de Cultura Judaica. Não? Algo nesse sentido eu esperava do centro. Isso implicaria, como disse primeiro, uma rede nacional com outros centros ou outros cursos de língua e literatura no país. Eu, pessoalmente, pessoa física, tinha relações, tinha contatos com a Helena Levy lá no Rio, com o pessoal de Porto Alegre, como aqui e acolá, um professor, parece que também em Pernambuco, que é a Tânia Kaufmann. Isso. Então, mas isso individual, porque não tinha nenhuma relação com o centro. Esta tarefa de estabelecer essa rede e de realizar, um encontro anual ou bianual para trocar experiências, para colher sugestões, propostas, esta eu esperava do centro de São Paulo. E, como digo, infelizmente, tanto na gestão do Nachman quanto depois da Rivka, esses não são juízes de valor sobre a capacidade, a dedicação individual, muito pelo contrário, acho que cada um fez, mas faltou esta visão para fora. E, claro, se não foi feito esse trabalho dentro do país, muito menos para fora do país. O fato de que uma ou outra pessoa foi para um congresso em Jerusalém de estudos judaicos, no que se realiza a cada 4 anos, eu também cheguei a participar 2 vezes pelo menos. Mas isso não era um contato sistemático. O centro, bom, na medida que tivesse adquirido essas características de um centro dinâmico,
eles, sem dúvida, teriam participação nesse processo todo de divulgação e de, enfim, ampliação do raio de atuação da atividade. A minha expectativa era que o centro, já que talvez a cadeira de hebraico não tivesse condições, embora duvido, se estabelecesse esse contato com as escolas para supri-las com material didático, sobretudo no que diz respeito às tradições, à cultura, às festas judaicas. É uma coisa natural, orgânica, porque alunos que durante 8, 10 anos frequentam a escola judaica são candidatos em potencial de continuar depois, seja no curso, seja através do centro, sua formação judaica em nível mais avançado. Mas se falta o material, se falta, enfim, esse elo que convida, que expõe o que tem para oferecer, em termos de cultura, de literatura, de história, então fica prejudicado. Acho que o rompimento é muito sério, porque quando entram na faculdade, a maioria dos jovens, eles como se fizessem um balanço. Bom, isto foi, agora eu sou estudante da universidade, eu sei disso por experiência própria, porque a minha dissertação de mestrado era sobre persistência de valores judaicos entre estudantes universitários, em que fazia pesquisa entre, enfim, alunos de filosofia, de ciências sociais, de diversas escolas. Mas foi publicado a pesquisa sobre persistência de valores entre estudantes judeus brasileiros. Como, aliás, a minha tese de livre docência era o estudo sobre a composição demográfica sociológica da comunidade, que saiu no livro Tradição e Mudança. Se a gente considera a educação um processo contínuo, que não é apenas restrito aos anos que o menino, a menina passam na escola, mas que começa desde o jardim de infância e vai até pela vida afora. Então, houve uma ruptura, como disse, quando o jovem saía do Renascença, ou do Bialik, ou do Pérez, e que, pelo que dá para acompanhar, alcançaram um nível bastante, eu diria, eficaz em termos de preparar os jovens para vestibular, em termos de participação em eventos, ganhar prêmios de cientistas. A elaboração de material didático que fosse também à altura daquilo que se fazia nas outras matérias e disciplinas do curso. E que, novamente, uma vez testado, verificado e melhorado, poderia depois ser circulado não só para as escolas aqui, como escolas de língua portuguesa, pelo menos no Brasil. A visão de um projeto que ultrapassasse os muros, 4 muros da USP. Isto que eu, pelo menos, esperava do centro e que, lamentavelmente, até agora, pelo menos, não foi. Mas, sem dúvida, tem ainda chances enquanto o centro continuar a existir e conseguir recrutar professores, porque pela lista que eu vi, não tem professores. Não? Aliás, a razão por que me chamaram em 98, o Jacques Markovitch, é exatamente isso, diz, olha, o centro não tem todos aposentados, estão se aposentando, como que isto vai continuar?
E aí que surgiu a proposta de revitalização que deu margem a bastante polêmica. Mas também porque a federação tinha provavelmente condições, interesses limitados para dar o apoio que seria necessário. Uma das ideias que eu lembro desta minha proposta foi de fazer uma campanha na comunidade judaica, que tem tanta gente de posses, e que deviam ser, de alguma forma, tocados pela proposta de continuidade, de resguardar a memória, enfim, de seus antepassados, de seus familiares. É verdade, é importante o trabalho que se faz sobre a Inquisição. Mas, desde então, houve gerações e gerações de judeus cujo destino é desconhecido. Então, realmente, em Jerusalém tem o Yad Vashem, que faz esse levantamento todo. Mas algo disso deveria repercutir aqui também, quer dizer, uma pesquisa sobre determinadas comunidades em determinados países. Enfim, como disse, uma visão do centro como irradiador de novas ideias e novos conhecimentos sobre o judaísmo, em seus aspectos, eu diria, mais universais. Não existe lugar onde que não tenha judeu, no mundo mesmo. É a mesma coisa, não sei até que ponto pode dizer no Brasil, as principais cidades e capitais. Então, essas têm sua história, têm coisas que, enfim, dizem respeito à comunidade como um todo. Ao centro caberia esta preocupação de recuperar a memória. Busca de fontes escritas, impressas, nas comunidades, que talvez hoje não existem, mas ao contrário, se fortaleceram, tudo isto poderia ser aproveitado como programa quando se pensar na continuidade do centro. Embora não tinha sido chamado a participar, mas eu tive uma atuação nas instituições judaicas primeiro. Eu fui presidente da János Korczak, que é uma instituição educacional que atua em todas as escolas e distribui os livros, os escritos de Korczak para os professores, até chegamos a dar cursos para os professores em diversas escolas. Eu fui diretor técnico, também voluntário, do CIAM, do Centro para Crianças. O fundador também. Um dos fundadores do Centro de Crianças Prejudicadas, durante vários anos. Embora o projeto Anchieta não é um projeto da coletividade, mas é um projeto do Brasil, no espírito, no fundo, quer dizer que cada criança é uma promessa e que tem que cultivar e tem que apoiar, e acho que esse espírito a gente contribuiu. A minha proposta, que foi no final acatada e foi implantada, era que devia se começar o trabalho com as crianças, porque as crianças que estavam na rua, tanto aqueles menos de 6 anos que ainda não iam para a escola, e mesmo aqueles que já frequentavam a escola pública, mas que depois de 3, 4 horas de sala de aula, estavam na rua outra vez. Então o programa deveria começar em atender as crianças, o que ele faz, acho que de uma forma admirável.